O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, nós ouvimos durante esses dias o Evangelho de São Marcos, Jesus ensinando, realizando milagres, ensinamentos, fatos, onde Jesus percorre um caminho. Ele vai para Jerusalém com os seus discípulos. Hoje, o Evangelho narra o último milagre realizado neste caminho: a cura do cego Bartimeu. Durante esse caminho, sempre era um lugar privilegiado para Jesus ensinar, catequizar e para a vida de comunidade. A nossa vida de comunidade, de igreja, é uma caminhada. Jesus é o caminho. Interessante, no Evangelho de São Marcos, o único caso onde uma pessoa que tem necessidade de uma cura é curada e aparece o nome da pessoa: filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo. O que isso significa? Significa, quando Jesus chamou os seus discípulos, ele os chamou pelo nome. Pedro, Tiago. Ele chamou esses discípulos pelo nome, e o chamar pelo nome tem todo um significado, um trato pessoal, individual, mas não vamos entrar muito nesse assunto. A cura deste cego de Bartimeu, a cura deste cego e o trazer o nome dele, aqui vem justamente para constatar, ir contra aquilo que os discípulos estavam aprendendo, escutando, mas não queriam ver. Nós ouvimos os evangelhos anteriores, inclusive de domingo passado, que eles queriam um sentar à direita, outro à esquerda de Jesus. Eles estavam caminhando na contramão de tudo aquilo que Jesus ensinava. Eles não estavam querendo ver, eles não estavam querendo enxergar. E esse cego Bartimeu quis enxergar, quis ver, quis ser curado. Jesus ensinou pelo caminho, queria sofrer, queria morrer, queria ser crucificado. Jesus apresentou em várias passagens do Evangelho mostrando as condições, as exigências para segui-lo. Por exemplo, a humildade, a acolhida dos pequeninos, o serviço, a doação, a entrega, a coragem de dar a vida por Cristo e pelo Evangelho. E o que os discípulos estavam cultivando, pensando e desejando? Estar à direita e à esquerda. A glória, o triunfo, o status, o poder, a ambição, a divisão, a rivalidade e as pretensões humanas. Aqueles que Jesus chamou pelo nome não estavam vendo o que Jesus estava mostrando a eles. E esse cego Bartimeu quis ver, desejou ver, pediu a Deus a graça da cura. Portanto, o estado completamente de cegueira para aqueles que Jesus chamou pelo nome.
O cego Bartimeu era um cego, uma pessoa que queria ver. O contrário dos discípulos de Jesus. Ele estava à margem. O cego Bartimeu estava à margem. Bem à beira do caminho. Sentado, parado, mendigando, marginalizado. Mas ele grita, porque ele começou a saber, ele ficou sabendo que Jesus iria passar, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Meu filho, minha filha, seja qual for a situação que você está passando, clame, peça, grita ao Senhor, clame ao Senhor. Ele gritou suplicando piedade dele. Isso demonstrou naquele cego Bartimeu uma fé profunda e uma esperança verdadeira. Ele gritava por piedade, ele gritava por compaixão. Seja qual for a situação que você passa, clame ao Senhor, peça ao Senhor, suplique ao Senhor. E Jesus, diante do clamor daquele cego, Jesus parou. Jesus deu atenção. Não foi incômodo para Jesus interromper o seu caminho para dar atenção àquele que tem necessidade, para dar atenção àquele que suplicava, para dar atenção àquele que pedia. Peça, clame, como esse cego Bartimeu fez. E Jesus vai parar, cuidar, curar e dar atenção a você. Enquanto esse cego estava pedindo, clamando, muitas pessoas o repreendiam, muitas pessoas o impediam, muitas pessoas o atrapalhavam. E ele gritava ainda mais forte. Quantas pessoas querem buscar a Cristo, querem buscar a Deus, e outros impedem, e outros atrapalham, e outros são empecilhos, e outros colocam dificuldades. Às vezes dentro da própria casa, dentro da própria família. As pessoas dificultam o outro a encontrar com Jesus. Muitas pessoas dificultam, e às vezes até nós mesmos dificultamos para que o outro encontre com o Senhor, encontre com Jesus. Mas que nós possamos gritar forte: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, não nos deixe que as provações ofusquem ou tampa a nossa boca para gritar. E Jesus parou e disse: chamai-o. Jesus chama para si todas as pessoas que estão sofrendo, todas as pessoas que são marginalizadas, todas as pessoas que estão sofrendo por momentos difíceis. Jesus chama para si. Esse cego representa todos os moribundos, todos aqueles marginalizados. E Jesus disse: coragem. Não Jesus disse, mas as pessoas ali disseram: coragem, levanta-te, ele te chama. Essa é uma palavra de ordem para você hoje, meu filho, minha filha. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Entregue-se, lance. E eles ajudaram a vencer, a ir até Jesus. Ajudar os outros a vencer não somente a inclinação para o pecado, as cegueiras, mas ajudar as pessoas a vencerem o mal, a vencer a fraqueza espiritual. O discípulo missionário é aquele que ouve o clamor das pessoas que necessitam e levam até Jesus. E levam até Jesus para fazer a experiência, para ser curado, para ser libertado, para ser restaurado. Levar a Jesus, as pessoas a Jesus, nesse mês da missão, nesse dia da missão, é o convite do Senhor para todos e cada um de nós. Levá-los fisicamente, mas também levar com a nossa oração. Que o Senhor realmente nos ajude a enfrentar cada dia mais a nossa vida e a viver na presença e na graça de Deus. Mais dois aspectos para encerrarmos. Primeiro, a alegria daquele cego de ser curado. A alegria, o entusiasmo. Que tem fé, quem tem esperança, vai ser transformado pela graça de Deus. A verdadeira alegria só se consegue quando escolhemos o caminho estreito da cruz. O cego jogou o manto. Capacidade de renúncia. Uma das exigências para seguir a Cristo é renunciar. E olha que aquele mendigo não tinha nada, ou quase nada. Somente a única coisa que ele tinha era o manto. Mas mesmo assim, ele jogou fora
que você precisa jogar fora hoje? O que você precisa renunciar? A capacidade da renúncia é uma das exigências para seguir a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jogar, renunciar para seguir a Cristo. Aquele cego, ele deu um salto. Significa um salto qualitativo que precisamos dar na nossa vida. É o marco do encontro transformador com Cristo, dar um salto de esperança, dar um salto de vida nova, dar um salto de fé, um salto de coragem. Mesmo Jesus conhecendo a necessidade daquele cego, ele pergunta: o que deseja? O que queres? O que queres que eu faça? Ele diz: que eu veja. Por que Jesus então faz essa pergunta? Ele conhecendo a necessidade, para criar ali uma relação, uma intimidade. Jesus quer uma intimidade contigo. E ele pergunta: o que você tem passado? Fala para Jesus o que você tem passado. Fala para Jesus o que você tem vivido. Fala para Jesus o que você tem experimentado. E ele respondeu: deseja ver, quero ver. Que nós possamos pedir a Deus essa graça de ver a cada dia e poder seguir a Cristo. Para terminar, Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. A fé é o remédio que nos cura. A fé é o remédio que nos restaura. A fé é o remédio que nos santifica. Quem tem fé tem coragem de se levantar. Inclusive levantar a voz diante de tantas pessoas que querem sufocar a nossa voz. Que o Senhor nos ajude a viver a fé e a levar a vida a tantas pessoas que necessitam. Que o Senhor nos ajude, nos renove, nos fortaleça, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.